Seja bem-vindo ao canal Raciocínio Lógico Bíblico, meus irmãos. Vamos lá do nosso estudo. Meus irmãos, hoje vou falar um tema muito interessante. O que é anticristo? Eu vou dizer, meus irmãos, eu tenho vários versículos e capítulos relacionados falando sobre anticristo. Eu vou falar alguns. Eu vou falar um pouco, meus irmãos, eu vou falar um pouco da minha opinião, falando sobre anticristo, e depois eu vou dizer o versículo, o capítulo, tá certo, meus irmãos? O que é anticristo? O anticristo é aquele que nega que é Jesus Cristo. Existem muitos anticristos no mundo, os falsos profetas, que rejeitam o poder salvador de Jeová e Jesus Cristo. Essas pessoas têm o espírito de engano do anticristo. Muitos associam o anticristo à besta do livro Apocalipse. Está na Apocalipse capítulo 13, versículo 15 até 18. Leia, meus irmãos. Essas pessoas se virão a Satanás e se exaltará com deuses. Muitas pessoas no fim dos tempos serão enganadas e adorarão a besta. Mas no fim, Jesus vai governar a terra 1000 anos e vai vir como rei. Reinará a terra e voltará a vencerá a besta. Eu tenho, meus irmãos, vários versículos e capítulos relacionados falando sobre o anticristo. Eu vou falar alguns. Anticristo na Bíblia. Vou falar, meus irmãos, João capítulo 1, primeiro, capítulo 2, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus e o Cristo? Este é o anticristo, é aquele que nega o Pai e o Filho. Está no 1 João, capítulo 2, versículo 22. Não deixe que ninguém os engane de um modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo. Lúcifer, não, meus irmãos, o que se chama Deus, ou é um objeto de adoração, chegando até a citar-se no santuário de Deus, programando que ele mesmo é Deus. Está no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Leia, meus irmãos, em Mateus, capítulo 24, versículo 24. Pois passarão falso Cristo e falso profeta, que farão grandes sinais e maravilha para, se possível, enganar até os eleitores. Tá? Mateus capítulo 24, versículo 24. Vamos, meus irmãos, 1 João, capítulo 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo e agora já está no mundo.
Está em 1 João, capítulo 4, versículo 3. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador, é o anticristo. Está em 2 João, capítulo 1, versículo 7. Então, meus irmãos, eu disse alguns versículos. Se inscreva no meu canal, Raciocínio Lógico da Bíblia Sagrada, e também faz parte da nossa dimensão, falando sobre anticristo. Até mais, meus irmãos.